coisas nos olhos que são encantadoras. Por exemplo, você sabia que a célula vegetal ela é muito semelhante à célula animal? Então assim, ó, as células elas são tão parecidas que os óleos essenciais complementam a nossa terapia também, nos ajudam também a viver de forma melhor. A membrana da nossa célula ela é praticamente impermeável. Pouca coisa consegue atravessar a membrana celular. O vírus consegue. Por isso que quando nós temos uma virose, normalmente os médicos dizem assim, fique em casa, porque você tem uma virose e não existe remédio para virose. O óleo essencial, assim como o vírus, ele atravessa a membrana celular e ele entra dentro da célula, destruindo a bactéria, o vírus, o fungo. Para atravessar a membrana celular, depende o tamanho da molécula e o tipo da molécula que vai atravessar. Por isso que o óleo essencial, cada gotinha dele tem 40 milhões de trilhões de moléculas. Ele é nanomolecular, ele atravessa a membrana celular e tem diversos trabalhos científicos falando sobre isso. Aliás, sobre óleos essenciais, se você googlar, se você colocar lá no Google acadêmico, você vai ter diversos, milhares de trabalhos científicos sobre óleos essenciais para tudo que você desejar. Outra coisa que eu sou apaixonada com os óleos é o tempo de ação deles. Em 22 segundos ele age no nosso cérebro. Em 2 minutos ele está em toda a nossa circulação, toda a nossa corrente sanguínea. E em 20 minutos ele está em todas as células do nosso corpo. E você pode perguntar, Ana, mas para que eu quero óleos essenciais em todas as células do nosso corpo? Eu quero te mostrar como você pode usar os óleos essenciais para dor de cabeça, estresse, depressão, mau humor, desequilíbrios hormonais e emocionais, auxiliar no seu emagrecimento, auxiliar em tratamentos de dermatite, de pele, deixar sua pele ainda mais jovem. Imagina então você poder usar os óleos essenciais em mais de 250 sintomas sem ter os efeitos colaterais. Essa aqui é uma das áreas super importante para entender. Okay? Então, vamos falar um pouquinho sobre nossos corpos. E é o seguinte, todas as nossas células estão criadas para defender contra a infusão ou intrusion de compostos normais que existem ao nosso redor. Quase tudo que nós comemos, quase tudo ao redor de nós, tem uma dificuldade para entrar por dentro das células. Isso é muito importante, porque se tudo que nós tocamos poderia entrar por dentro de cada uma de nossas células, estaríamos modificando nosso código genético diariamente, de uma forma que poderia ser boa ou poderia ser ruim demais. Então, a razão porque compostos sintéticos que são derivados de gasolina, por exemplo, a maioria dos cremes que nós colocamos, a maioria dos shampoos ou conditioners são derivados desses compostos. Quando nós falamos sobre toxicidade, é por causa desse princípio que é muito difícil adquirir toxicidade com os óleos essenciais. Porque eles podem passar por dentro e sair quando está cheio ou não é preciso. Porque não requer energia para passar de um lado para o outro. Mas essa aqui para mim, como nerd, como se fala nerd em português? Nerd. Eu sou o presidente do clube dos nerds. Se alguém gostaria de fazer parte do clube, por favor me manda um e-mail. Nós podemos falar juntos por alguns minutos. E podemos ter um nerd meeting. Vai ser ótimo, eu prometo. Ok? Mas cada um de nossas células reagem de uma forma que aquela célula foi designada para reagir. Cada célula, por exemplo, no pele, tem um trabalho para fazer. Cada célula dentro do fígado tem um trabalho para fazer. O coração tem um trabalho para fazer. Faz sentido? Então, cada célula, existe certas áreas para receber informação, para aumentar a produção de certas proteínas, para aumentar a defesa. Para dar informação para a parte por dentro do céu, porque lembra, a maioria dos compostos que nós utilizamos, vamos supor, quem gostaria de ter pele mais jovem? Okay? Quem quer? Okay? Eu tenho 123 anos, pele, então um pouquinho, tá vendo? Eu estou utilizando os óleos direto, tá muito bom por enquanto, ok? Mas, é o seguinte, se eu gostaria de ter pele mais jovem,
Normalmente, o que acontece é que nós vamos pegar certos cremes, nós vamos utilizar um método para ajudar a pele a ser mais jovem. Mas, de verdade, o que nós queremos demais é para aumentar a produção de colágeno. Se nós podemos aumentar a produção de colágeno dentro da base do dermis, fica mais firme para que não chegue até os wrinkles e não começa a cair. Ok? O que está acontecendo dentro do céu, então? Por que os óleos essenciais são tão beneficiais na área de pele, por exemplo? É o seguinte, normalmente quando nós colocamos esses cremes, eles vão reagir na parte de fora da célula, porque não vão entrar por dentro, porque requerem um sistema ativo. A célula precisa utilizar energia para pegar aquele composto para dar aquela informação por dentro. Mas com os óleos essenciais, uma das coisas interessantes é que eles vão comunicar por fora, mas também entra por dentro. Isto é ótimo, porque quando isto acontece e nós utilizamos os compostos da maneira correta, nós podemos indicar para aquelas células que vão produzir colágeno, por exemplo, que está na hora de começar a produzir a colágeno de uma mais alta, at a higher production level, uma produção maior. Daí, a única coisa que nós temos que fazer é entender quais são os compostos daqueles óleos específicos que vão ajudar aumentando a produção de colágeno. É uma coisa super fun. Para mim dá alegria. É ótimo. Ok? Alright. A terceira coisa que é super importante sobre os óleos essenciais é que eles, em inglês, você fala multifactorial. Isso significa... Are we cold? Está com frio? Ok, uma das coisas super interessantes... Vocês têm que vir comigo para o nordeste dos Estados Unidos. Lá, nós estamos nadando no mar agora, nesse clima. Meu coração é brasileiro, mas o resto do meu corpo não sabe que eu sou brasileiro. Ainda pensa que eu sou um norte-americano que deve ficar lá no friozinho. Então, se você está me vendo suar, não é suor, meu corpo está chorando, porque adoro o Brasil. Ok. Uma das coisas super interessantes sobre os óleos é que eles possuem a capacidade de alterar ou afetar várias formas de células ao redor de nós. Podem ser nossas células, por exemplo. Lembra, se nós queremos aumentar a produção de colágeno, esses compostos estão agindo na parte de fora da célula e também por parte de dentro. Uma coisa super interessante. Mas também, aquela mesma óleo, por exemplo, se nós pensamos em cássia pode matar bactéria, mata vírus, diminui a concentração de mofo, por exemplo, e aumenta a capacidade de criação de colágeno nas células. Então, é por isso que os óleos essenciais são tão interessantes para nós como nerds. Tem alguém que gostaria de juntar comigo no clube de nerds? Tem algumas? Oh, thank you. Muito obrigado. Biofilm é super difícil porque cria uma defesa que nós não podemos entrar normalmente. Mas o cinnamaldehyde, lembra esses compostos aqui, cria uma linha, por exemplo, que está quebrando a habilidade de uma bactéria para falar com outra. De repente, as bactérias, em vez de seguir como se fossem formigas, você viu como formigas andam um atrás do outro? Você já foi cruel como eu? Você pega seu dedo e faz assim, na linha. Você já fez? De repente, todas as formigas estão andando, eu estou atrás. Oh, não, eu estou perdido. Ele pode ver, o tio está bem lá em frente, está gritando, tio, eu não sei onde é que eu vou, estou aqui lá. Eles ficam assim, virando em todo lugar. Mas a bactéria é a mesma coisa. Ok? Cinnamaldehyde previne a maneira de que eles possam ser como formigas e vão seguindo um ao outro. Vamos supor que você é uma árvore de laranja, aqui no Brasil. Seu código genético, a coisa mais importante para você, com linda árvore de laranja, é que você quer passar informação para criar um novo árvore.
É a coisa mais importante em código genético de tudo que está vivo. É uma coisa mais importante. Então, essa árvore precisa utilizar muito energia para se defender de vírus, bactéria, de árvores, de aves, de pássaros que estão vindo para comer aquela fruta ou pegar a semente, etc. Então, as árvores que não são muito fortes criam compostos que são fracos. Faz sentido? Os compostos são maiores, os compostos não funcionam muito bem contra certas espécies de bactéria, por exemplo. É por isso que certas plantas que nós gostamos de comer, nós como humanos temos que dar muita atenção para aquelas plantas. Faz sentido? Tem certas plantas que você pega, você poderia colocar no chão, em frente de o pior não sei o que, e vai crescer, não vai ter problema. Porque os compostos são super, super ativos. Mas tem outras plantas que se você coloca em frente de quase nada, e um dos nossos filhos vem e tosse na direção daquela planta, a planta fica com gripe e morre. Então, são as plantas que, com esses compostos mais potentes que nós queremos estudar e utilizar. Faz sentido?